Um homem procurou um mestre espiritual e falou: Mestre, eu estou procurando o meu caminho e ainda não encontrei. Aí o mestre respondeu: Se você está procurando pelo teu caminho, você já está nele. Bem-vindos ao Kabbalah Cast dessa semana. Hoje eu quero falar sobre o caminho, eu quero falar sobre a jornada. A vida é uma constante jornada, um constante caminho e a gente tem que estar sempre indo. Eu tenho que estar sempre numa caminhada, eu tenho que estar sempre indo. Se você ler o Zohar, o principal livro de Cabala, os cabalistas, os sábios do Zohar, o Zohar é escrito no formato de um diálogo, uma conversa entre grandes sábios que estão querendo entender a vida cada vez melhor, cada vez de uma forma mais profunda, entender as escrituras, entender os ensinamentos divinos. Eles estão sempre numa jornada. Rabi Shimon e Rabi Elazar estão indo de Lod para Capadócia. Rabi Yehudá e Rabi Isaac estão indo de um lugar para o outro. Eles estão sempre indo de um lugar para o outro. E nos ensina isso, que a gente tem que estar sempre indo. E a porção dessa semana, a porção de Ler Lehá. Ler Lehá em hebraico significa vá por você, vá por si mesmo. O Criador, Deus, aparece para Abraão, é a história de Abraão, e diz para Abraão: Ler Lehá, vá por si mesmo, vá por você. Querendo dizer, por que eu tenho que estar sempre indo? Por que eu tenho que estar nessa jornada? E por que Abraão, no caso, Abraão representa a nossa alma? Por que a gente tem que estar numa constante jornada? Vá para si mesmo. Essa palavra ler, lerrar, vá por você, tem dois sentidos, pode ter duas interpretações diferentes. Pode ser vá por si mesmo, que Abraão tinha que empreender essa jornada e cada um de nós tem que estar sempre indo, tem que estar sempre numa caminhada, tem que estar sempre numa jornada de mudança constante, de transformação constante. Às vezes a gente quer que a vida seja estável. Tem uma coisa que é certa na vida, é a mudança. A vida é constante mudança, a vida é uma constante jornada. E é pelo seu bem, é pelo seu crescimento. Então vá por si mesmo, é pelo seu bem, para você se tornar uma pessoa completa, para você se tornar a versão melhor possível de si mesmo, para você cumprir sua missão de vida, para você se tornar quem você tem que se tornar, para você polir, para você lapidar sua alma. Você tem que estar sempre indo, enfrentando a jornada da vida, enfrentando as oportunidades, enfrentando os desafios da vida. Então, ler, lerrar significa vá por si. É por você, Abraão, que você deve ir. É por você, cada um de nós, que a gente deve sempre estar numa jornada, sempre indo para o próximo nível. Mas também, ler, lerrar pode dizer vá para si. Ler, lerrar. Vai para si. Vai para si mesmo, no sentido que a jornada é para dentro de nós. A gente tem que estar sempre numa jornada de conhecimento interior. Vá para dentro de você, conheça melhor a si mesmo. Veja dentro do teu mundo interior aonde tem coisas que você precisa mudar, aonde tem coisas que você precisa transformar, porque o primeiro ensinamento cabalístico é que o externo é reflexo do interno. Você quer que o teu mundo externo mude? Você quer que o filme da tua vida mude? Você tem que mudar o teu interior. Você tem que mudar a tua consciência. Você tem que entrar para dentro de si, se conhecer cada vez melhor, entender quem você é, entender os teus padrões de pensamento e fazer melhores escolhas. Saber quem você é. A vida é uma constante evolução, uma constante jornada para a gente descobrir quem nós somos. Você tem que estar o tempo todo procurando quem você é, qual a sua função nesse mundo e para onde você vai, onde é a terra prometida, para onde você tem que ir, qual é a tua meta, qual é o teu objetivo. E a gente tem que estar constantemente indo para o próximo nível, como eu sempre falo, que é o meu mantra, next. Não basta estar no nível que você está agora. Ah, mas eu já estou num bom lugar, eu já sou uma boa pessoa. Você tem que estar sempre crescendo, você tem que estar sempre subindo, você tem que estar sempre indo para o próximo nível. E à medida que você estiver caminhando, e à medida que você estiver nessa jornada, você vai passar por desafios. E lembre-se que os desafios são pelo seu próprio bem, são pelo seu próprio crescimento. No caso da porção dessa semana, Ler Lerá, Abraão foi testado 10 vezes. Abraão passou por 10 testes muito difíceis. E assim como Abraão foi testado, todos nós somos testados, e o Zohar fala que o motivo que Abraão foi testado foi para ele se tornar completo. E é o mesmo motivo que cada um de nós é testado na vida. Os acontecimentos desafiadores que acontecem na nossa vida não são para nos chatear, não são para nos incomodar, não são acaso, não são aleatórios, são para nos tornar completo, para nos ajudar na nossa mudança interior. Ler, lerrar, vá para você, vá por você, vá contra o seu ego, vá contra a sua natureza egocêntrica e reativa e revela a luz da sua alma.
Tem uma história na porção de Ler Lehá, tem uma história na Torá na porção dessa semana, que Abraão tinha um sobrinho chamado Lot, que tinha ficado órfão. Um dos irmãos de Abraão tinha falecido. E Abraão trouxe Lot para morar junto com ele, junto do seu grupo, do seu clã, digamos assim. E que chegou um ponto na porção dessa semana que Lot não estava acompanhando a jornada de consciência de Abraão. Abraão estava querendo ir para um lugar de consciência mais elevada, para um lugar de generosidade, para um lugar de bondade, para um lugar de consciência no consciência na força infinita que está por trás de tudo. Abraão era conectado com a luz do Criador. Abraão entendia o entendimento de que existe um Criador e que, de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações, a gente está moldando a história da evolução da nossa alma. E Lot, o sobrinho de Abraão, tinha caído numa consciência do material, que só o que existe é o material, e que é a cobiça do plano material, e a negatividade, e o prazer imediato. E Abraão diz para Lot: não vamos fazer briga entre nós, não vamos ter briga entre nós, não vamos ter discussão entre nós. Ele viu que os pastores de Abraão e os pastores de Lot estavam brigando muito, estavam discutindo muito, e Abraão falou: isso não é legal, a gente é de paz. Vamos fazer o seguinte, Lot, você escolhe, olha, tem um mundão aí inteiro à nossa frente. Você escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E assim como Abraão falou isso para Lot, a gente tem que dizer isso para o nosso ego. Ego, olha para lá. Olha o mundão que a gente tem para frente. Me diz para onde você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Eu vou contra o meu ego. Lot representa o nosso ego. A gente tem que parar de seguir o ego. O natural para nós é seguir o ego. Aliás, nessa história, não é coincidência que para onde Lot foi, para o lado de Sodoma, para a cidade de Sodoma, a famosa cidade de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade de total negatividade, ele foi atraído para isso, porque o semelhante atrai o semelhante. E para onde Abraão foi para a terra de Israel, que representa um nível mais elevado de consciência, que representa o next, o próximo nível mais elevado de consciência. Mas por natureza, o natural para nós é seguir o ego, sabe? Uma das coisas que a Cabala nos ensina é que tem dois eus. Tem dois eus dentro de cada um de nós. Tem o eu da alma, o eu superior, e tem o eu do ego, o eu das clipotes, das cascas de negatividade, como a gente chama, o eu do ego. Então, eu quero alguma coisa. Eu quero. Surge um desejo. Eu quero. Para. Eu tenho que me questionar. Eu quem? Eu, minha alma, ou eu, meu ego? Se vem da alma, que é proativa, a alma é proativa, o desejo da alma é uma coisa que é eterna, que é duradoura, ok, segue em frente e faz, e corre atrás e persegue. Mas se vem do ego, larga, eu quero. Eu percebo que vem do ego, que vem da reatividade, eu tenho que largar. Eu tenho que seguir minha alma e não seguir meu ego, seguir a luz divina dentro de nós. Abraão tinha que seguir a luz divina e se livrar de Lot. E cada um de nós tem que se livrar do domínio do ego, do domínio do Satã, essa força negativa que existe dentro de cada um de nós, que nos deixa reativos, e seguir a voz da nossa alma, seguir a luz dentro de nós. E sobre esse assunto de Abraão querer se separar de Lot, a gente sabe que as histórias da Torá não são só para nos ensinar histórias antigas, são para nos ensinar ensinamentos importantes para cada um de nós. Então, isso tem um detalhe sobre escolher bem as nossas companhias. Você se associar com quem é sincero no seu desejo pelo crescimento espiritual. Se você quer crescimento, se você quer amadurecer a tua alma, se você quer evoluir num nível de consciência, se você quer evoluir espiritualmente, você tem que se associar com quem é sincero no desejo de crescimento espiritual. Se você está tentando evoluir e as pessoas com quem você se associa só estão pensando no materialismo, só estão competindo umas com as outras pelo ego, não vai te levar para lugar nenhum. E se você acha que vai afetar positivamente essas pessoas, é difícil. A gente precisa do meio, o meio nos molda. Os cabalistas falam que uma das principais escolhas da nossa vida, se não a única escolha que a gente realmente tem livre-arbítrio, é escolher o nosso meio, escolher essas pessoas com quem a gente se associa, e que depois os desejos do nosso meio e a consciência do nosso meio nos molda. E quanto mais próxima a pessoa, quanto mais perto eu vou trazer para a minha vida, eu tenho que mais tomar cuidado e só me associar realmente com pessoas bem escolhidas. Então, lembre-se disso, é importante, uma dica dessa semana e uma dica sempre: escolher bem. Diga-me com quem você anda e eu te direi quem você é. Um grande ensinamento cabalístico também, eu sei que é um ditado, mas é um grande ensinamento cabalístico. É muito importante essa escolha das pessoas com quem nós nos associamos. Então,
Continuando na história bíblica, depois que Abraão se afasta de Ló, que já falei que representa a gente se afastar da nossa má inclinação, a gente se afastar do nosso ego e se associar com a nossa alma, na porção bíblica, na porção da Torá de Ler Leá, tem uma guerra no Oriente Médio. Acredita que tem uma guerra no Oriente Médio? Não é novidade, né? Até hoje existe guerra no Oriente Médio. No livro de Gênesis, que é onde a gente está acompanhando agora, na terceira porção do livro de Gênesis, acontece uma guerra no Oriente Médio, em um grupo de reis contra um outro grupo de reis, e Abraão está envolvido em tudo isso, Abraão está envolvido no meio de tudo isso, e o Zohar e a Kabbalah ensinam que Abraão, na verdade, era o centro de tudo isso, porque tudo era por causa de Abraão, de certa forma, todos eles, o que eles queriam era ganhar Abraão, que era a pessoa, que era o diamante da época, era o condutor do fio de luz daquela época. Então tem uma lição nisso, que assim como Abraão enfrentou uma guerra e enfrentou oposição, quem luta pela mudança sempre enfrenta oposição. Quando você está lutando por uma mudança, quando você está lutando por uma transformação, vai ter oposição. Não espere vida fácil. Mesmo com Deus estando do lado de Abraão, não quer dizer que foi fácil. Ele teve que ir contra, ele teve que nadar contra a contracorrente do pensamento vigente na época, contra a corrente do status quo na época. Eu estou pensando agora no meu mestre, nos meus mestres, o Rav Berg e a Karen Berg, que na nossa geração se esforçaram para abrir as portas da Kabbalah para o mundo inteiro. E eu me lembro isso quando eu comecei a estudar a Kabbalah, nos anos 90 ainda, as portas da Kabbalah estavam totalmente seladas, e se a gente tentasse aprender Kabbalah, diziam que não podia, que isso não era para nós, que isso não podia. E hoje em dia, 20 e tantos anos depois, eu vejo que em qualquer lugar se fala de Kabbalah e coisas. Por exemplo, assim que eu comecei a estudar Kabbalah, uma das coisas que entra totalmente na Kabbalah é a reencarnação. No Zohar fala de reencarnação, nos escritos do Ari fala de reencarnação. E eu me lembro que quando eu soube isso, que no contexto da Torá tinha reencarnação, para mim isso era uma novidade. E realmente dentro desse contexto de Torá e desse tipo de estudo, não se falava em reencarnação. Hoje, 20 e poucos anos depois, se fala abertamente de Kabbalah, se fala abertamente de reencarnação, porque nos livros de Kabbalah fala sobre isso. Então, graças aos esforços do Rav Berg e da Karen para ir contra o sistema, abriu uma porta de uma sabedoria que todos nós estamos bebendo dessa água até hoje, e que todos nós estamos nos beneficiando até hoje, mas não quer dizer que foi fácil, não quer dizer que todo mundo bateu palmas, não quer dizer que todo mundo aplaudiu, não quer dizer que todo mundo deu força, muito pelo contrário, encontraram muita oposição, encontraram muita gente do contra, muita gente falando mal, muita gente julgando, muita gente com inveja, muita negatividade em cima, muita gente falando mal mesmo e tentando derrubar, e foram bem-sucedidos. As portas da Kabbalah estão abertas, os portões estão aí abertos, escancarados. Quem quiser agora pode entrar, e beneficiou tanta gente, beneficiou milhares, milhões de pessoas. Mas a lição para nós é lembrar isso. Quando você luta pela mudança, vai enfrentar a oposição. E que o Rav Brandon, mestre do Rav Berg, dizia que se uma pessoa está fazendo alguma coisa significativa nesse mundo, ele vai ter oposição e vai ter provavelmente inimigos. Faz parte ter inimigos, que na verdade estão ali exatamente para testar o desejo da pessoa, para testar se realmente a pessoa é comprometida e se a pessoa é perseverante. Então esteja pronto essa semana para enfrentar de peito aberto os desafios da vida, sabendo que os testes vêm da luz, vêm de Deus que nos ama e quer nos beneficiar, e que a gente tem que entrar para dentro de nós mesmos, saber cada vez melhor quem nós somos, o que a gente está fazendo nesse mundo, e aí com certeza a gente vai chegar na Terra Prometida, que é a iluminação, que é o amar ao seu próximo, que é amor ao próximo como a si mesmo, e toda a negatividade vai ser eliminada da face da Terra, e nós vamos alcançar o fim da correção das almas e a imortalidade. Amém.